Olá a todos, meu nome é Carolina Sabatum Sen e esta é a minha apresentação sobre a norma de contabilidade e relato financeiro número 11, a agricultura e ativos biológicos. Esta apresentação é desenvolvida no âmbito da disciplina de contabilidade agrária, ministrada pelo professor Abelho Muxanga, no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. A norma de contabilidade e relato financeiro 11 trata de um tema muito especial dentro da contabilidade. Os ativos vivos que estão em constante transformação, como plantas, árvores e animais, estes ativos são utilizados na atividade agrícola e estão sujeitos a ciclos de crescimento, produção, procriação e até deterioração. A norma estabelece como devemos reconhecer, mensurar e divulgar esses ativos nas demonstrações financeiras de forma fiável, transparente e relevante. O objetivo principal desta norma é garantir que os efeitos da transformação biológica nos ativos agrícolas sejam refletidos corretamente na contabilidade das empresas. Isso significa estabelecer princípios que permitam registrar corretamente os ativos vivos e os seus produtos, valorizando-os economicamente com base no justo valor e assegurando que a informação contabilística seja útil para a análise e a tomada de decisão. Âmbito de aplicação. A norma de contabilidade e relato financeiro 11 aplica-se a dois elementos principais: ativos biológicos, que são seres vivos usados na atividade agrícola com finalidade de produção ou consumo, como vacas, porcos, árvores de fruto, plantações de milho ou arroz. Produtos agrícolas são os resultados diretos da colheita ou produção, como leite, lã, algodão, ovos ou frutas no momento da colheita. Atenção, não se aplica, a norma não se aplica a produtos transformados como vinho, queijo, carne embalada, a compotas, porque já passaram por um processo de industrialização e esses produtos são tratados pela norma de contabilidade e relato financeiro 9, inventários. Terrenos agrícolas ou florestais, pois são ativos tangíveis não vivos tratados em outras normas. A norma de contabilidade e relato financeiro 11 define claramente a diferença entre três tipos de elementos. Ativos biológicos são plantas ou animais vivos que a entidade controla no contexto da atividade agrícola, que são carneiros, árvores em plantação, plantas, vaca leiteira, porco, etc. E eles têm um tratamento contabilístico que diz, enquanto estiverem vivos, devem ser mensurados ao justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda. Tanto no reconhecimento inicial quanto nas datas de balanço, são contabilizados como ativos biológicos na contabilidade da empresa. Produtos agrícolas são os produtos colhidos ou extraídos diretamente dos ativos biológicos no momento da colheita ou recolha, que temos aqui como exemplo lã, troncos de algodão, leite, carcaças, folhas, uva, entre outros. E o tratamento contabilístico que ele tem diz que no momento da colheita são mensurados também pelo justo valor, menos custos de venda. Depois da colheita, deixam de ser regidos pela norma de contabilidade, relato financeiro 11, e passam a ser tratados segundo a norma de contabilidade relato financeiro 9, que é de inventário. Produtos transformados de processamento após colheita. São os resultados do processamento industrial dos produtos agrícolas. Temos aí como exemplo fio de lã, madeira, vinho, tabaco, sumo, etc. E tem um tratamento contabilístico que diz não são abrangidos pela norma de contabilidade de relato financeiro 11. Se, poxa, não representam nem ativos biológicos nem produtos agrícolas no momento da colheita. São contabilizados como inventário ou produto acabado regido por outras normas, como a norma de contabilidade e relato financeiro 9.
Reconhecimento. Um ativo biológico deve ser reconhecido como tal se cumprir três critérios fundamentais. A entidade tem controle sobre o ativo, por exemplo, possui gado ou a plantação. 2. É provável que gere benefícios econômicos futuros, como como lucro com venda de frutas ou leite. O justo valor ou custo pode ser mensurado com fiabilidade. Mensuração. Os ativos biológicos devem ser mensurados inicialmente em cada data de balanço pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de venda. Exemplo, se uma vaca tem um justo valor de 1.500 e os custos de venda são 100, o valor registrado será de 1.400. Já os produtos agrícolas, no momento da colheita, também são avaliados com base no justo valor menos custos estimados. Depois da colheita, os produtos passam a ser inventário e seguem outras normas, como a norma de contabilidade e relato financeiro 9. Toda alteração no justo valor de um ativo biológico deve ser reconhecida como um ganho ou uma perda no resultado do período. Isso permite uma contabilidade mais realista que acompanha as flutuações do mercado e os efeitos da biologia sobre os ativos biológicos. A impossibilidade de mensurar o justo valor com fiabilidade. Se o ativo biológico não tiver um mercado ativo ou não for possível estimar o justo valor com fiabilidade, então deve-se mensurar pelo custo menos depreciação acumulada e perdas por imparidade. É uma medida excepcional usada apenas quando a estimativa do valor de mercado for realmente impossível. Subsídios do governo. Existem três tipos de subsídios. Subsídio não condicional, relacionado a ativos medidos pelo justo valor. Nesse caso, reconhecemos quando o valor se torna recebível. Subsídio condicional, manter uma plantação por 3 anos. Reconhecemos quando a condição for cumprida ou proporcionalmente ao tempo, se permitido ou aplicável. Subsídio relacionado ao custo. Se os ativos forem medidos pelos custos, os subsídios devem seguir a norma de contabilidade de relato financeiro 26, incluindo a depreciação e perda por imparidade. A norma de contabilidade e relato financeiro 11 exige que as empresas forneçam informações completas e úteis sobre os seus ativos biológicos. Isso é necessário para garantir transparência e fiabilidade na contabilidade. Já que estamos a falar de ativos vivos, com comportamentos que variam conforme o ambiente e o tempo, essas informações são chamadas de divulgações gerais e devem ser incluídas sempre que a empresa tenha ativos biológicos. Aqui estão elementos que devem ser divulgados. Primeiro, descrição de cada grupo de ativos biológicos. A empresa deve especificar os tipos de ativos que possuem. 2. Medidas ou estimativas não financeiras utilizadas na quantificação física dos ativos. É necessário indicar medidas físicas. Nesse caso, número de animais, área plantada, volume produzido, idade dos ativos. Isso ajuda os leitores das demonstrações financeiras a compreenderem a escala da produção. Método e pressupostos significativos usados na determinação do justo valor. A empresa deve explicar como chegou ao valor de cada ativo. Por exemplo, preços de mercados, modelos de previsão, descontos de fluxo de caixa. Também deve indicar se usou fontes oficiais ou médias regionais de preço. O valor do justo valor menos estimado no ponto de venda dos produtos colhidos durante o período. Por exemplo, se a empresa colheu 10 toneladas de milho, deve indicar o valor total apurado com base no preço do mercado, já com custos de venda descontados. Existências e quantias escrituradas de ativos com posse restrita ou penhorados como garantia de passivo. Se algum ativo está penhorado, por exemplo, vacas usadas como garantia do empréstimo, essa informação deve ser obrigatoriamente divulgada.
compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos. Um contrato para com- um contrato para comprar mais 5 hectares de terra ou investir na construção de novas estufas. Estratégias de gestão de riscos financeiros associados à atividade agrícola. Como a empresa se protege contra eventos como secas, pragas ou variações de preços? Pode usar seguros, irrigação, rotação de cultura, contratos de preço. Informações adicionais para ativos biológicos onde o justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade. Há situações em que não é possível estimar o justo valor de um ativo biológico, por falta de mercado ou por condições muito incertas. Nesses casos, a norma de contabilidade e relato financeiro 11 permite que a empresa use o custo, mas exige divulgações adicionais obrigatórias para compensar a falta de informação de mercado. Essas divulgações incluem descrição de ativos biológicos. Nesse caso, a empresa deve deixar claro quais ativos estão a ser mensurados no custo e não ao justo valor. Exemplo, as plantações jovens de café estão registradas ao custo devido à ausência do mercado ativo. Explicação sobre a incapacidade de mensurar fiavelmente o justo valor. Deve justificar por que não conseguiu calcular o justo valor. Por exemplo, o ativo é muito jovem, não existe mercado comparável ou há variabilidade extrema de preços. Intervalo de estimativas de justo valor, quando possível. Mesmo que o justo valor não seja usado, se houver estimativas ou valor de referência, devem ser divulgados. Métodos métodos de depreciação utilizados. Exemplo, método de cotas constantes, unidades produzidas, etc. Vidas úteis ou taxa de depreciação aplicada. Tempo de vida estimado do ativo em ano ou percentagem anual de desgaste reconhecido. Quantia estruturada bruta e depreciação acumuladas, nesse caso incluindo perdas por imparidade no início e no final do período. A empresa deve divulgar o valor original do ativo, quanto já foi depreciado e se houve perdas como morte de animais, destruições de colheitas, etc. Subsídios do governo. Se a empresa receber subsídio do governo ligado aos seus ativos biológicos, a norma de contabilidade e relato financeiro 11 exige que isso seja divulgado com clareza. Esses subsídios podem influenciar bastante a atividade agrícola e a posição financeira da empresa. As informações obrigatórias são natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos. Quer dizer, deve dizer que tipo de subsídio recebeu, subsídio para aquisição de gado, apoio à produção, subsídio de compensação de perdas. Deve indicar os montantes recebidos ou reconhecidos no período. Condições não cumpridas e contingências relacionadas aos subsídios. Se o subsídio for condicional, por exemplo, manter a produção por 5 anos, deve explicar o que ainda está pendente. A empresa ainda está no segundo ano da condição de manter a plantação. Reduções significativas esperadas no nível de subsídios governamentais. Se houver previsão de cortes no apoio do Estado, a empresa deve alertar antecipadamente os utilizadores das demonstrações financeiras. Como implementar estas divulgações na prática? Para cumprir com a norma de contabilidade e relato financeiro 11, a empresa deve manter registros organizados sobre os seus ativos, nesse caso, quantidade, tipo, valor, condições de mercado. Atualizar os valores de mercado ou custos periodicamente com base em dados fiáveis. Explicar claramente nas notas as demonstrações financeiras, todos os métodos utilizados, variações e apoios recebidos. E, principalmente, ser transparente e coerente na apresentação da informação.
Hum. A empresa ABC comprou 100 porcos em fase de crescimento a um custo unitário de 15 meticais. No final do exercício, nesse caso, no final do exercício 31 de dezembro, todos os porcos estão vivos e o justo valor do mercado de cada porco é de 20. Nesse caso, em outubro, nesse caso, o reconhecimento inicial será em outubro. Temos que calcular 100 porcos vezes 15, que dá 1.500 unidades monetárias. E no lançamento será contabilizado no balanço a debitar 1.500 e acreditar no caixa ou banco a 1.500. Porque nesse caso a empresa passou a ter controle sobre os animais e espera obter benefícios futuros com a sua venda. Como o valor da compra é fiável, o ativo é reconhecido ao custo, neste caso é equivalente ao justo valor inicial. E no dia 31 de dezembro, no final do período, o novo justo valor seria 2.000. Por quê? Porque é 100 porcos vezes o custo unitário, o novo custo unitário que é 20. Nesse caso dá 2.000. E o valor atual no balanço é de 1.500. A diferença ganho no justo valor seria 2.000 menos 1.500, que dá 500. E o nosso lançamento seria no balanço a debitar e acreditar no no ganho por alterações do ativo do justo valor. Então, nesse caso, significa o quê? Significa que houve uma valorização dos animais que deve ser reconhecida como ganho no resultado do período. 2. Aquisição de vacas leiteiras e produção de leite. Ahm, a empresa XYZ comprou em 1 de dezembro 10 vacas leiteiras por um total de 15.000 unidades monetárias durante o mês de dezembro. E produziu e vendeu 30.000 litros de leite, nesse caso ao preço de 0,35 cada. No fim do mês, o justo valor por vaca aumentou para 1.500. Nesse caso, nosso cálculo seria a compra das vacas. Debitaríamos 15.000 no balanço ativos biológicos, 15.000 e acreditar no caixa. As vacas, por quê? Porque as vacas leiteiras são ativos biológicos de produção e são reconhecidas no ativo porque a empresa tem controle sobre ele e espera obter produção contínua, nesse caso leite. Depois, temos a variação do justo valor das vacas. Nós já tínhamos 15.000, nesse caso era 1.500 vezes 10, que dá 1.500. Então, só que o novo justo valor é de 1.600, nesse caso fica 16.000. E a diferença é 16.000 e 15.000 é de 1.000. Nesse caso, no lançamento contabilístico, vamos lançar no balanço ativo biológico e creditamos no ganhos por alterações do justo valor. E isso significa o quê? Como o valor do mercado das vacas já aumentou, a empresa reconhece esse ganho como resultado do período. E temos a venda de leite, que é 30.000 litros vezes o preço unitário, que é 10, que corresponde a 10 e 10 e 500, 10.500. Nesse caso, vamos debitar caixa 10.500 e ven- creditamos vendas 10.500. E como o leite é um produto agrícola, no momento da colheita, da extração, é avaliado pelo justo valor e depois vendido, gerando receitas. Ahm, a empresa Agrimose possuía 25 vacas e de leite, possuía 25 vacas com um valor de 2.000 cada. Nesse caso, que é igual a 50.000. Durante o mês, nasceram 6 bezerros. O justo valor de mercado de cada bezerro recém-nascido é 200. A política da empresa é utilizar esses bezerros para a produção de carnes, nesse caso, ativos consumíveis. Vamos reconhecer
Há 6 zeros vezes 200, que é 1.200. Nesse caso, vamos debitar 1.200 no ativos biológicos consumíveis e creditar nos ganhos com alteração do justo valor, que é 1.200. E registramos no saldo inicial 50.000. Isso significa o quê? Como os bezerros nasceram e possuem justo valor mensurado com base em mercado, deve ser reconhecido imediatamente como ganho no resultado do período e registrados como novos ativos consumíveis. Contudo, o, o que eu quis dizer com os exercícios? Cada exercício ilustra um tipo de atividade, um tipo de evento agrícola. Compra, nesse caso, reconhecimento pelo valor da aquisição e valorização do reconhecimento de ganhos no justo valor. Produção ou venda, registro das receitas da colheita ou extração, nascimento de geração de novos ativos com base na transformação biológica. Esses eventos são tratados com base na essência econômica e a norma de contabilidade de relato financeiro 11 garante a norma de contabilidade de relato financeiro 11 garante que todos sejam refletidos com a transparência e rigor contabilístico. Chegando ao fim, a norma de contabilidade de relato financeiro 11 é uma norma essencial que aproxima a contabilidade da realidade viva do setor agrícola. Ela permite que as demonstrações financeiras representem com fidelidade as transformações naturais, os valores de mercado e os ganhos ou perdas que fazem parte da atividade rural. Com ela, reforçamos a transparência, a comparabilidade e a relevância da informação financeira para gestores, investidores e instituições. E chegamos ao fim do nosso trabalho. Muito obrigada e obrigada pela atenção.